Sabe, a história que a gente conta sobre o nosso passado mais antigo, às vezes parece que foi escrita em pedra, né? Mas aí, de vez em quando, aparece alguém que, com muita determinação e um monte de evidências, pega um martelo e começa a redesenhar tudo. Hoje, a gente vai falar sobre uma dessas pessoas, a arqueóloga Nied Gibbon e a jornada dela para mudar o começo da história humana nas Américas. E tudo começa com aquela pergunta que, olha, fascina cientistas há mais de um século. Quem foram os primeiros povos a chegar neste continente? De onde vieram? Quando foi isso? Por muito tempo, a ciência achou que já tinha essa resposta na ponta da língua. E essa resposta tinha nome e sobrenome, Teoria de Clovis. A ideia era bem direta. Há mais ou menos 13 mil anos, caçadores da Era do Gelo atravessaram uma faixa de terra lá no Estreito de Bering e se espalharam por aqui. Por décadas, isso foi o consenso. Era o que estava em todos os livros. Só que a ciência é assim mesmo, ela vive de perguntas, de questionamentos. E uma descoberta lá num canto bem remoto do Brasil começou a balançar essa certeza toda. Uma voz começou a levantar a mão e perguntar: e se essa história for bem mais antiga? E essa voz era da Nied Guidon, uma cientista brasileira que dedicou a vida dela a provar que a pré-história por aqui era muito mais profunda e complexa do que a gente imaginava. E olha, a Nied não era uma aventureira qualquer, não. A formação dela era impecável. Formada na USP, doutorado na Sorbonne, em Paris, uma das universidades mais prestigiadas do mundo. E foi lá na França, aliás, durante o exílio por causa da ditadura aqui no Brasil, que ela montou uma rede de contatos científicos que seria fundamental para o trabalho dela. Mal sabia ela, mas ela já estava se preparando para a maior descoberta da vida dela. E essa descoberta levou para um lugar de uma beleza surreal e cheio de segredos milenares, bem no coração do Nordeste. A Serra da Capivara, lá no Piauí. E o que ela e a equipe encontraram lá foi simplesmente absurdo. A gente não está falando de um ou dois lugares isolados. São mais de 1000 sítios arqueológicos. Imagina só, é como uma biblioteca pré-histórica gigantesca a céu aberto. E a variedade do que eles acharam era impressionante. Não eram só aquelas pinturas rupestres famosas, mas também restos de fogueiras muito antigas, ferramentas de pedra lascada e, o mais bombástico de tudo, datações que jogavam a presença humana para muito, mas muito antes dos 13 mil anos da teoria de Clovis. Algumas apontavam para mais de 20 mil anos. O trabalho era tão robusto e o lugar tão importante que em 1991 veio a consagração. A Unesco declarou o Parque Nacional da Serra da Capivara como Patrimônio Mundial da Humanidade. Foi um reconhecimento não só do lugar, mas da teimosia e da perseverança da Nied. Mas você sabe, no mundo da ciência, ideia revolucionária quase nunca é aceita sem uma boa briga. E as descobertas da Nied deram um pontapé inicial para uma das maiores controvérsias da arqueologia moderna. Basicamente, o debate era esse. De um lado, a teoria de Clovis, com seus 13 mil anos de história, que era o modelo padrão há décadas. Do outro, as evidências da Serra da Capivara, com a Nied dizendo que a ocupação podia ter 20, 30, quem sabe até 50 mil anos. E por que essa diferença é tão importante? Porque não é só um detalhe no calendário. Uma datação mais antiga muda absolutamente tudo. Sugere novas rotas de migração, talvez até pelo oceano, e não só a pé, pela ponte de Bering. Significa que a adaptação a esse continente foi muito mais longa, muito mais complexa. É literalmente reescrever o primeiro capítulo da história humana nas Américas. E os críticos, claro, tinham seus argumentos. Eles perguntavam, será que essas fogueiras não foram só incêndios naturais? E essas ferramentas de pedra, não poderiam ser só pedras que se quebraram sozinhas ao cair? Havia uma resistência enorme em aceitar datas tão antigas, que viravam de cabeça para baixo tudo o que se acreditava saber. Mas a história da Nied Guidon vai muito além de uma disputa acadêmica. O verdadeiro legado dela está na forma como ela conseguiu transformar não só a ciência, mas a realidade em volta dela. Ela era uma visionária. Ela sabia que não adiantava só descobrir, era preciso proteger. E foi por isso que ela criou a FUNDAM, a Fundação Museu do Homem Americano. Uma instituição forte para garantir que a pesquisa, a preservação e a gestão do parque continuassem, com ou sem ela. E aqui está o pulo do gato da filosofia dela. Para Nied, a ciência não podia ficar trancada numa torre de marfim, sabe? Ela tinha que estar conectada com a preservação daquele patrimônio e principalmente com o desenvolvimento das pessoas que moravam ali, gerando emprego, educação e orgulho para a comunidade local. O reconhecimento, claro, veio. Prêmios no Brasil, prêmios fora. Mas o impacto que fica de verdade foi ter colocado o Brasil no centro do debate mundial, ter criado um polo de turismo e conhecimento no Piauí e, talvez o mais importante de tudo, ter formado uma nova geração de cientistas para continuar esse trabalho.
Essa frase resume tudo, né? Não é só sobre desenterrar o passado, é sobre usar esse passado para construir um futuro melhor. Essa foi a grande lição de Nied Gideon, uma cientista que olhou para aquelas pedras e viu muito mais que história. Ela viu oportunidade. No fim das contas, o trabalho da Nied deixa uma pergunta no ar pra gente. Se uma história que parecia tão certinha pôde ser desafiada desse jeito, que outros capítulos da nossa jornada ainda estão por aí, escondidos, só esperando pelo próximo pesquisador ou pesquisadora com a coragem de olhar para o mundo de um jeito diferente. A história, afinal, nunca está totalmente escrita.